No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse microfone de lapela aqui e uma adaptação que eu vou fazer nele, tá? É um WM-1001, microfone antigo que eu tinha aqui guardado. Ele é mono, inclusive, nem estéreo é, tá? E ele tem alguns inconvenientes, né, ao meu ver, que não acho bacana, né? O áudio dele até tem uma qualidade razoável, apesar de ser mono, né? Mas, por exemplo, o receptor ele trabalha com pilha palito, né? E pessoalmente eu não gosto muito da pilha palito porque ela tem pouca durabilidade, ela não tem a mesma corrente que teria uma pilha comum, né? Ou mesmo uma recarregável. E já, por exemplo, o transmissor, isso a grande maioria dos microfones de lapela são assim, né? Ele trabalha com as pilhas de 9 volts, né? Aquelas conhecidas. Qual é o grande problema aqui? Claro, quem mais gasta energia é o transmissor, né? Ele é o que mais consome corrente. O receptor nem tanto, ele trabalha até que de certa forma um pouco mais econômico. Mas essa bateria, a bateria é cara, né? E você procurar, por exemplo, uma bateria recarregável para colocar aqui, tudo bem, quem conhece baterias de níquel-cádmio, metal hidreto, ou lítio-íon, sabe a diferença das tecnologias entre elas, né? E uma bateria recarregável de 9 volts, ela não tem a mesma durabilidade que teria, por exemplo, uma bateria dessa, em termos de duração, né? E a durabilidade também em termos de ciclos de carga. Eu tive uma bateria que durou muito tempo comigo, né, alguns anos até diria, mas não é a mesma qualidade, por exemplo, a mesma durabilidade de uma bateria, por exemplo, dessa daqui, né? Ela, se você deixar de um dia para o outro, a de níquel metal hidreto, ela vai se descarregar, né? E quando você for precisar da bateria, puxa, eu estou sem bateria, né? E aí você vê que você não, às vezes nem dá tempo de recarregar e você se encontra desamparado, né? E você comprar a bateria mesmo de 9 volts, queira ou não, é um custo, né, que você vai tendo, sendo que, ao meu ver, não precisaria. Então, qual é a adaptação que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa, eu vou transformar esse receptor para funcionar com pilha comum, pilha normal, recarregável, e não a palito. Este tipo de pilha aqui mesmo, né? Essa aqui é uma pilha meia boca que eu tenho, não tem uma qualidade lá, essas coisas, mas eu tenho outras recarregáveis que estão em outros aparelhos que eu posso usar. Essa aqui também é recarregável e está aqui só de amostra para efeitos de teste, tá? Então eu vou colocar esse soquete aqui, colocar aqui em cima mesmo. Simplesmente vou colocar aqui e vou fazer a ligação interna para que ele passe a funcionar com duas pilhas tamanho AA, que a autonomia é muito maior que aquela pilha palito. E mais fácil de se conseguir também, né, pessoal? Aquela pilha palito não é todo lugar que tem recarregável, né? Apesar que aqui em São Paulo tem bastante, mas eu vou comprar ela e meu estoque de pilhas que eu tenho aqui de pilha palito que eu jogo fora porque ela acaba não pegando mais carga, e outra, de um dia para o outro a níquel metal hidreto perde muita carga, então eu não confio mais nas pilhas palitos. Eu vou jogar esse case de bateria para isso daqui. E para eliminar o problema do 9 volts aqui nesse receptor, eu vou fazer o que? Eu vou substituir essa pilha por duas da 18650, que é a pilha de lítio. Isso sim é uma pilha muito boa, né? Qual é a grande vantagem? Eu vou até um dia fazer um vídeo sobre isso. A lítio-íon, pessoal, você pode deixar de um dia para o outro, 2 dias, uma semana, ela vai perder muito pouca carga. Se você colocar no carregador, é capaz de acusar a carga máxima ainda, diferente de uma bateria de níquel metal hidreto. De um dia para o outro ela já perde um percentual razoável de carga aí, né? Então eu vou fazer com que esse receptor funcione com pilha 18650. Assim mesmo, desse jeito. O que eu vou fazer? Vou colocar ele
pendurado aqui do lado de fora. Aí muitos vão falar, nossa, mas vai ficar um volume tão grande. Pessoal, isso aqui depois que você coloca na roupa, fica não vai fazer diferença essa espessura acrescida dessa daqui, tá? E o peso também, essas baterias são muito leves, né? Não vai nem vai fazer diferença de peso. Tá? Então eu vou fazer essa adaptação. O correto, pessoal, é ter um BMS, tá? Aqui na saída da Lithium-Ion. Tá? Inclusive eu já encomendei um. Né? Mas como eu não vou deixar a bateria descarregar por completo, eu vou estar sempre recarregando, eu não vejo necessidade de colocar o 18650, o BMS neles aqui agora. Tá? Então eu vou deixar isso para um próximo passo. Quando chegar ao 18650, então eu vou colocar ele aqui dentro da onde ficaria essa bateria de 9 volts. E o case de bateria vai ficar aqui externamente. E vou fazer as ligações internas. Vamos lá? Vamos ver como é que fica? Ó, aqui está ele desmontado. Aqui está a placa, né, do transmissor. O que eu tenho que avisar para vocês tem que ter muito cuidado quando manusear essa placa, que é para vocês não alterarem essas bobinas aqui, ó. Tá vendo? Inclusive essa aqui tem até uma cola em cima, justamente para evitar que isso aqui saia da posição em que se encontra. Se vocês alterarem, encostarem ou amassarem essas bobinas, vocês vão alterar, obviamente, alguma frequência que ele esteja trabalhando aqui, configurado para trabalhar. E aí vocês podem ter problemas, tá bom? Aqui eu vou soldar o fio aqui, né? E vamos soldar o fio do case de bateria. Com relação ao receptor, aqui está ele desmontado. Você tira os 4 parafusos daqui de baixo e depois 2 parafusos que se encontram aqui, tá? E aí você tem que abrir com cuidado porque o fio fica preso na antena e preso aqui na pilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou soldar aqui nesses terminais e vou soldar o fio do case de bateria de pilha tamanho AA. Vamos lá. Tá feito. Está com as duas pilhas e aqui também com as duas pilhas. Já vou ligar para mostrar para vocês o funcionamento, se vai estar funcionando ou não. Mas antes eu tenho que esclarecer uma coisa. Vai ter inscritos ou colegas aí que estejam vendo esse vídeo e vão me perguntar: poxa, mas espera aí, cada pilha dessa tem 3,7 volts. Ó, 3,7 volts. Certo? Então, peraí, se você somar as duas pilhas, vai dar 7,4. Opa! É menor que essa bateria, porque ela é de 9 volts. E aí, vai funcionar? Pessoal, eu tenho que explicar uma coisa. Primeiro, a descarga de uma bateria dessa, ela é bem, vamos dizer assim, é bem linear. Conforme a capacidade dela vai diminuindo, a tensão ela vai diminuindo numa reta praticamente bem inclinada, né? Então ela passa para 8, 9, 8, 7, 6 e assim vai. Esse tipo de aparelho ele é feito para aproveitar o máximo possível dessa pilha. Então, não é porque se ela cair a 8 volts, 7 volts, o aparelho já vai deixar de funcionar e vamos ter que trocar a pilha. Não, ela aproveita a bateria o máximo que puder. Então, uma bateria de 6 volts, 5 volts pode continuar funcionando num aparelho desse daqui sem maiores problemas. Tá? No caso dessas duas baterias, existe uma particularidade que diferencia dessa daqui. A corrente, não dessa pilha, essa pilha aqui é uma pilha muito ruim. Tá? É uma pilha falsificada que eu acabei ganhando quando eu comprei um aparelho e está aqui. Mas tem baterias dessas que elas têm 3.000 miliamperes, ou seja, 3 amperes de descarga. O que significa que uma bateria dessa, se botar numa carga um pouco maior, a tensão cai para 5, 6, 3 volts tranquilamente. Ao passo que essa daqui, como ela consegue mandar muito mais corrente, ela consegue manter o limiar de tensão dela de 3,7 volts tranquilamente sem ter muita queda de tensão.
Então, ou seja, é uma bateria muito mais eficiente que essa daqui. Tá? E é por esses motivos, tanto porque o aparelho suporta trabalhar com tensões menores para aproveitar o máximo possível da bateria, como também por essa bateria conseguir mandar uma maior corrente sem ter queda de tensão. Então, você tendo esses dois juntos, faz com que esse aparelho funcione tranquilamente numa tensão de 7,4 volts, ao invés de ser 9 volts que seria nessa bateria. Tá? Por isso que ela funciona aqui. A única coisa que eu tenho que explicar para vocês tem que colocar aqui dentro o BMS dessa bateria. Tá? Eu já encomendei o meu e quando chegar eu vou colocar. Por quê? O BMS é uma proteção dessa bateria, desse tipo de bateria. Essa bateria ela é muito sensível se você descarregar ela ao limiar mínimo dela. Salvo engano é 3 volts, 3,2 volts, eu não tenho muita certeza, eu posso pesquisar e depois falar para vocês. Então, se ela ultrapassar esse limiar baixo de carga, ela entra em curto. E aí pode jogar fora. Estragou a bateria, perdeu a bateria. Tá certo? Então o BMS é a proteção dela. Como a carga dela não vai ser feita aqui, eu vou tirar e vou colocar no aparelho adequado para carregar, eu não tenho que me preocupar com a entrada de carga, mas eu tenho que me preocupar com a tensão mínima dela. Certo, pessoal? Então quando fizerem isso, deem um jeito de arrumar um BMS e colocar aqui. Eu já pedi o meu, assim que chegar, eu vou cortar esse fio, por isso que eu já coloquei estrategicamente aqui. Eu vou cortar e vou colocar o BMS aqui. E aí pronto. Ela vai estar com bateria de lítio-íon e numa autonomia muito, muito grande, pessoal. Eu não tenho nem como calcular quanto vai durar uma bateria dessa, mas vai durar muito, muito tempo. Isso é fato. Bom, vamos testar? Então vamos lá. Primeiramente eu estou aqui com o receptor, vou ligar ele. Ó, está funcionando, certo? Agora vamos ligar o transmissor. Olha lá, funcionou e sincronizou. Ó, vou desligar. Pronto. Funcionando e sincronizado. Bacana, né, pessoal? Então, tudo bem. Não ficou muito grande, nem muito esparafatoso. Dá para colocar muito bem embaixo da roupa e cobrir sem chamar muita atenção. Mas a autonomia ficou fantástica agora. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.